Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Nós vamos dar início à oitiva da testemunha Rodolfo Braghini Camargo, senhor vice-prefeito, já qualificado no termo de oitiva constante dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2022, instaurada pela Resolução 01-2022. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em relação à nomeação do senhor Paulo Roberto Bovolon Sene no cargo de assessor adjunto de desenvolvimento social e desvio de função e acúmulo ilegal de cargos ao ocupar a interventoria da Associação Santa Casa de Maternidade, Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lira. A denúncia foi acolhida em plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução 01-2022. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Eu passo a palavra, então, à senhora relatora para início dos questionamentos. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, Boa vice-prefeito tarde, Rodolfo. Obrigada pela presença. Vice-prefeito, eu gostaria de saber, na época que o senhor Paulo foi nomeado, o senhor, além de vice-prefeito, o senhor também ocupava o cargo de secretário de administração? O senhor acumulava essa função? Sim, sim. Certo. E foi o senhor o responsável por nomear o senhor Paulo? Como que foram as tratativas da nomeação do senhor Paulo como assessor de desenvolvimento social e como interventor? Ele foi nomeado no início da gestão como interventor, ficou um período apenas com o interventor e no início da pandemia, no início do agravamento da pandemia no nosso governo, ele foi colocado como assessor de desenvolvimento social. Tá? Com o intuito de auxiliar na parte social dentro da Santa Casa. E quem que convocou ele para fazer isso? Quem que chamou ele para ser assessor? Exatamente. A nomeação é feita pelo prefeito. Né? Certo. Vocês participaram de alguma reunião, você, o prefeito, o senhor Paulo, para decidir isso daí? Como que foi? Sim, colocando os desejos nossos da administração para que fossem, né, um braço dentro da Santa Casa da Secretaria. Certo. Então, assim, a motivação foi o início da pandemia. E o que ficou combinado entre você, eu acredito, estou supondo, se eu estiver errada, pode corrigir, Sim, fica à sim. vontade. Uhum. O que ficou combinado entre você, o prefeito, e o senhor Paulo Sene? Não, nós apenas orientamos ele no sentido de que nos auxiliasse na parte social dentro da Santa Casa. Como ele já estava lá como interventor, buscando, no caso, descentralizar até o atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, que lá dentro ele fosse um braço realmente da Secretaria e atendesse a população para não ter que se deslocar, ter toda essa parte, até por conta do Covid, né, das restrições de atendimento e tudo mais. Então, existiam atribuições definidas para o cargo dele de interventor e para o cargo de assessor de desenvolvimento social? Era uma coisa definida, tipo, como assessor de desenvolvimento social, você vai fazer isso. Como interventor, você vai fazer aquilo. Essa divisão, acredito que não tenha nada definido o papel, vamos falar assim. Ele sabia das funções de interventor, porque foi várias vezes interventor, né, não só nesse governo. E nessa reunião que nós tivemos, inclusive, se eu não me engano, a Ana estava junto no ato dessa conversa, que lá dentro ele atuasse no sentido de dar auxílio social, né, para quem para quem precisasse, né, carente, vulnerabilidade social. Entendi. E antes de ser nomeado, então, assessor de desenvolvimento social, ele já era o interventor. Sim. Só que ele não fazia essas funções ainda? O que ele tinha Na que verdade, fazer, eu então? não sei dizer o que ele fazia efetivamente dentro da Santa Casa. Acredito que mais um papel administrativo, né? Mas o interventor ele é o responsável pela Santa Casa. Então, acho que ele fazia um pouco de tudo. Mas a nossa ideia, colocá-lo lá como assessor foi de ampliar um pouco o atendimento da Secretaria para aquele momento dentro da Santa Casa. O cargo de interventor em si, ele não tem remuneração, Não. correto? Correto. Houve uma motivação assim, tipo, vamos colocar o senhor Paulo Sene como assessor de desenvolvimento social para dar uma remuneração a ele? Teve alguma coisa nesse sentido? Não. Foi nomeado com o intuito de ampliar o atendimento da Secretaria. Entendi.
E na época, então, ele já fazia a carga horária dele lá dentro da Santa Casa, então. Ele disponibilidade, né? Ele fica à Certo. disposição na à Santa disposição Casa. para a Santa Isso. Casa. E no caso, quando ele foi nomeado assessor adjunto de desenvolvimento social, Uhum. foi definido se ele ia fazer alguma carga horária lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social? Não foi definido nada nesse sentido. E em nenhum momento a gente falou para ele que ele teria que ir dentro da secretaria para fazer o atendimento lá. Até porque eu entendo que não é necessário para o exercício da atividade ser dentro do prédio secretaria. Tá? Então aí a gente não falou, ó, você não tem a obrigatoriedade de ir lá, nada definido nesse sentido, desde que preste o serviço que a lei fala, né, das atividades da secretaria. Né? Tá. É que assim, logo após a nomeação dele, a gente chegou a fazer aqui um requerimento pela Câmara. Eu estou te perguntando Sim. isso porque no requerimento a gente pergunta... Deixa eu só pegar a perguntinha aqui certinha. Uhum. Aí eu vou ler para o senhor. Não sei se o senhor lembra desse... É a pergunta 7 do requerimento número 45. Uhum. A gente pergunta quais os horários o senhor Paulo desempenha nas funções de cada um dos cargos. Certo. Aí a resposta veio através de um documento assinado pelo senhor que fala: como assessor das 7 às 16, com 1 hora de almoço, e depois das 16, a função de interventor. Sim. O senhor poderia explicar melhor por que o senhor respondeu dessa maneira? Na época eu lembro que eu perguntei para ele se ele dividia alguma atividade entre uma e outra, e ele me relatou dessa forma, por isso que eu respondi dessa forma. Ah, entendi. Mas não que foi determinado por vocês que ele devesse Não, cumprir. porque ele tem a disponibilidade e ele controla praticamente o horário dele, né? Entendi. O senhor entende existir algum impedimento legal para ele exercer os 2 cargos? Acredito que não. Que não tenha. Entendi. No caso, no ato da nomeação, foi o prefeito que assinou o prefeito que assina. Isso. Mas quando acontecia algum problema, alguma questão assim, ele se reportava mais a você ou mais ao prefeito? Você se lembra? Na verdade, ele normalmente mais com o prefeito, e eu estou ali como vice, vamos falar assim. A hora que ele não está, me pede uma opinião, alguma coisa nesse sentido, a gente acaba decidindo alguma coisa junto. Certo. Então não existia também o controle da jornada do senhor Paulo? Nunca foi exigido que ele batesse o ponto ou assinasse alguma planilha de Não ponto? sei dizer. Tá. Não sei dizer. Da parte do senhor, não, pelo menos. Não. Eu te pergunto porque você era o secretário, né? Sim. De administração, Normalmente, então... quando eu fiscalizava um pouco mais quem está ligado à secretaria, né? As minhas secretarias, na época, as 3, né? E as outras só quando alguém mencionasse alguma coisa, ou a controladoria, ou algum requerimento pedindo alguma coisa nesse sentido, que eu iria ver as outras secretarias, os outros secretários que são responsáveis pelos seus ali, né? Entendi. Por enquanto, estou satisfeito, senhor presidente. Rodolfo, nessa reunião que foi definido a nomeação do senhor Paulo Luceno como assessor adjunto, quem definiu que ele exerceria essa função dentro da Santa Casa, que determinou isso? Quem determinou que ele fizesse esse braço da secretaria dentro da Santa Casa? Sim. Nós conversamos ali como uma forma de ampliar o atendimento da secretaria. Não teve nada assim, você tem que fazer isso, nem do Mi, nem minha, nem da Anne. A gente conversou ali e tal, precisamos de um atendimento ampliado da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, porque nesse momento de vulnerabilidade social, de pandemia, a gente precisa de um atendimento melhorado. Sim, houve esse consenso nesse sentido, mas para ele exercer exclusivamente essa função lá dentro, alguém deve ter determinado para ele ficar lá. Sabe me dizer se houve essa determinação? Não, determinado para ficar lá não, mas como nós nunca exigimos, com exceção do período que ele substituiu a Anne na secretaria, nós nunca exigimos que ele fosse para a secretaria. A gente passou o serviço para ele, a gente quer que você atenda a população. Até lembro, trouxe até aqui a Lei 2688, a parte que trata da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem várias coisas: propiciar desenvolvimento no sentido de cidadania, apoiar o cidadão em todas as formas.
informar, orientar, divulgar os direitos dos cidadãos, apoiar todas as atividades que impliquem no exercício da cidadania e muitas outras atividades da própria Secretaria, que está na Lei 2688. Eu até lembro de ter comentado isso com ele, que ele precisaria desempenhar isso lá dentro para descentralizar, né? Que é até outro pedido dessa lei, né? Que se descentralize para atender da melhor forma a população. Sim, o senhor saberia me dizer as atribuições legais especificamente do cargo de assessor, de adjunto? Sim, assessorar, planejar e coordenar as atividades de desenvolvimento social. Não vou lembrar o resto e tal, mas é praticamente esses 3 verbos no início ali. Sim. Como ele desenvolvia lá na Santa Casa, nessa linha, como era feito o controle de que realmente estava exercendo o papel de assessor adjunto lá dentro? Como que era ferido se realmente ele estava desenvolvendo essas ações que haviam sido determinadas? Que foram pedidas? Normalmente, nas conversas com ele, com a Anne, a gente perguntava, tá tudo bem, está funcionando, está dando certo. Então, não tinha nenhuma métrica definida para a gente avaliar nesse sentido. Tá? Havia algum controle formal disso aí? De alguma planilha, algum relatório? Desconheço. O senhor sabe se ele além dessa desenvolvimento dessa função lá dentro, como com assessor na Santa Casa, ele já coordenou, planejou alguma outra ação da assistência social? Não sei dizer. Rodolfo, só para complementar esse entendimento, qual é a função, o que você entende ser a função do assessor adjunto de desenvolvimento social? Acho que é realizar todas as atividades que a secretaria precise e substituir o secretário. Sim, sim. Você concorda que um secretário, um assessor, eles seriam executores de políticas públicas? Sim. Certo. Qual era a política pública que o seu Paulo executava, ou coordenava, ou assessorava? Porque você concorda que talvez o que o senhor Paulo fazia, talvez um assistente social também poderia fazer? Poderia. Certo. Mas eu, respondendo a sua pergunta, sim. São duas perguntas em uma. Eu entendo que se ele faz tudo isso que eu li aqui, que é o artigo 66 da Lei 2688, ele está atendendo às exigências do cargo dele. Ele está atendendo às designações da secretaria, apesar de não estar fazendo dentro do prédio físico da secretaria, ele é um braço da secretaria descentralizado. Então, mas qual era a política pública que ele executava lá? Qual era a política pública? Isso. O apoiar o cidadão em todas as formas, informar, orientar, divulgar os direitos, o primeiro atendimento, o assessorar, na verdade, até falar, assessorar as entidades sociais filantrópicas. No caso ali vai até meio que se confundir, mas ele está dando assessoria dele, receber, diligenciar e encaminhar soluções das atividades, prestar serviço no âmbito social, individualmente ou em grupo, identificando, analisando seus problemas, necessidades materiais e sociais, aplicando métodos. Esse levantamento ele sempre fez lá dentro da Santa Casa e aí foi fazendo realmente agora como função dele, né? Encaminhando para a Anne todos os problemas, a parte social que ele identifica lá dentro, ele encaminha para a Secretaria para resolução. Você sabe se fora a Santa Casa, se ele esteve envolvido em alguma outra ação da Secretaria de Desenvolvimento Social? Eu sei que ele substituiu a Anne no período de férias na secretaria, foi algumas vezes lá, não sei precisar quantas, mas não sei te dizer se ele foi em algum evento, alguma atividade separado dessa dentro da Santa Casa. Isso que o senhor está lendo aí está na 2688? Isso. Isso, tá. Então, são atribuições da secretaria, sim, certo? Sim. As atribuições do cargo dele, certo? Que são pela 2675. E aí você até comentou. Sim. Você entende que ele cumpria com as exigências do cargo dele? Sim. Ele assessorava, então ele assessorava, coordenava e planejava ações da secretaria? Entendo que sim, porque se ele não fizesse, a Anne teria que fazer. Então ele estava fazendo parte do serviço dela, auxiliando ela. Tá. Mas um assistente social não poderia fazer o que ele fazia? Poderia fazer.
Mas ele é uma pessoa que já está lá. Nós temos um número reduzido, entre aspas, de funcionários pelo serviço, né, pela quantidade de serviço. Então, ele é uma pessoa que consegue fazer uma triagem, inclusive já estando lá, né, é uma facilidade nesse caso, e atende os requisitos ali, ao meu ver, do assessor de desenvolvimento social. Foi cogitada a contratação de um assistente social ou pela Santa Casa ou pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pegar algum funcionário público para colocar lá dentro? Nosso, dentro da secretaria, para colocar lá dentro, não. O assistente social, não. Não que eu tenha conhecimento, né? Mas a Santa Casa tem assistentes sociais? Acredito que sim. O senhor lembra quantas? Não sei Tá. te dizer. E nem a carga horária no momento? Não. Tá. Bom, por hora é isso, senhor presidente. Assim, no momento, não me... Só a última em relação a isso a Santa Casa acho que possui realmente assistência social. Ela não poderia desenvolver esse trabalho, que ele haveria necessidade de um assessor lá dentro para desenvolver o mesmo trabalho que o assistente que já tem a Santa Casa deveria fazer? Eu entendo que o assistente social da Santa Casa ele vai atuar nas atividades ali dentro. Vamos falar durante o período de internação, algo nesse sentido. E eu entendo que o seu Paulo ele faz o serviço pós ali. Ele não está dentro da Santa Casa, eu preciso dar uma assistência, eu preciso dar um atendimento, para depois que a pessoa sair dali. Então, ele é o encaminhamento pós-atendimento hospitalar, vamos falar assim, né? O seu Paulo, ele fazia algum relatório de demonstração dessas atividades dele? Não que eu tenha conhecimento. Tipo, quantos atendimentos ele fez no mês? Quem ele atendeu? O que foi feito? Não tenho conhecimento. Tá. Eu não tenho mais perguntas. Você tem... Não, por hora estou satisfeita, senhor presidente. Obrigada. Rodolfo, a gente agradece você ter aceito a convocação, ter vindo aqui prestar esclarecimentos. A gente dá por encerrado a sua oitiva e uma boa tarde. Muito obrigada, Rodolfo. Uma boa tarde. Obrigado a vocês. Boa tarde. Bom trabalho.